Você pode cantar mais forte, porque aquele que é digno do seu louvor está aqui. Domingo a gente celebrou a ressurreição de Deus. E o mais legal é que ele ressuscitou domingo, mas a gente pode comemorar a ressurreição dele no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira também. Então se isso é uma boa notícia para você, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, então deixa eu te convidar com todo o seu ser a levantar as suas mãos para o céu e agradecer pelo que ele fez na cruz e dizer que só ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração, que com tudo que nós temos numa quinta-feira à noite, nós levantamos o nome dele, nós entronizamos o nome dele, nós dizemos que só ele é santo, só ele é santo, só ele é santo, só ele é santo, só ele reina para todo sempre, por toda a eternidade. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. 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 É isso aí, se você quiser, você pode sentar. Fica à vontade. Essa banda maravilhosa. Obrigado por vocês existirem. Se vocês quiserem descer, vocês podem descer. Quão bom é estar quinta-feira à noite na igreja. É bom, né? Alguém veio direto do trabalho? Alguém veio direto do centro da cidade? Isso, deixa a mão levantada que eu vou pegar carona com você semana que vem. Mas é isso aí, é bom de estar aqui. Antes da gente ler um trecho da Bíblia que eu quero ler com vocês, eu quero só me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Bruno, eu apoio a equipe da Vibe. Tem uma galera da Vibe espalhada por aí. A galera da Vibe, quinta-feira à noite, eu espero que esteja todo mundo na faculdade. Galera que estuda à noite. Eu apoio a equipe da Vibe, apoio a equipe do Grupo de Conexão. Amanhã tem Connection Day, já estou fazendo até um spoiler aqui para você. Então aparece aqui amanhã. E é bom estar aqui quinta-feira com vocês, é um privilégio para mim. Então agora que todo mundo me conhece, eu vou pedir para você abrir a Bíblia em João capítulo 2. Eu quero ler 2 textos com você. Eu vou tentar ser rápido, mas abre comigo aí. Se você não tem Bíblia, não trouxe Bíblia, eu espero que a gente consiga botar aqui no telão para você, e aí você acompanha com a gente por aqui, tá bom? Vou começando a ler, que diz assim, João capítulo 2, desde o versículo 1, diz: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Agora eu quero ir com você a Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala da tentação de Jesus. Eu vou ler só os 4 primeiros versículos, só a primeira tentação. Está aqui no telão, se você não quiser virar umas páginas aí da sua Bíblia, não tem problema, está aí. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, antes de eu falar alguma coisa séria, eu preciso te falar que o meu hobby é cozinhar. Eu sei que você não veio quinta-feira à noite para a igreja para ouvir isso. Eu sei que essa não é uma informação que vai revolucionar a sua vida.
Mas enfim, você precisa saber que eu gosto disso. É o meu hobby. E como uma pessoa que gosta de cozinhar, eu também gosto de comer. Tá? Eu estou atualmente de dieta, porque eu gosto de comer. Se deixar eu como. Eu só como, passo o dia inteiro comendo. E eu gosto muito de comer. Eu gosto de comer e eu gosto de experimentar coisas diferentes. E quando eu falo diferentes, eu falo realmente diferentes. Tipo, diferentes de verdade. Eu trouxe alguns exemplos das minhas aventuras gastronômicas, só para você entender mais ou menos o que eu chamo de diferente. Quer ver? Vai? Não. Não tem aventura gastronômica. Deve estar ligado, está no verde aqui. Isso significa que está ligado? Está ligado. Bom, Isso é a minha aventura gastronômica. Isso é uma aranha. Eu gosto de coisas estranhas. Quer ver? Deve ter umas outras fotos. Deve ter algumas outras fotos. Esse é um canguru, carne de canguru. Isso, assim que eu cheguei na Austrália, que eu consegui me mudar lá para a minha casinha, o nosso jantar de open house foi um risoto de canguru. A gente fez lá, chamou a galera e fez um risoto de canguru. Delícia, viu? Para quem quiser, recomendo. O próximo aí porquinho da Índia pururuca. Você nem sabia que dava para comer o porquinho da Índia. Só que esse ainda é pururuca. Ele vem sorrindo para você no pão. Pelo menos ele está feliz de estar lá. Ele fica sorrindo para você. É super legal. Eu rodei a cidade isso foi no Peru, isso é um prato típico deles. Eu rodei a cidade inteira para conseguir arrumar um restaurante que vendesse um porquinho da Índia pururuca. Porque, pelo visto, só eu queria comer porquinho da Índia pururuca, mas ninguém queria comer porquinho da Índia pururuca. E o outro, vê essa outra foto. Isso aí é uma carne de crocodilo. O legal dessa carne de crocodilo é que a gente estava numa cidade no Camboja. E um crocodilo invadiu a cidade. Né? Normal. Quem nunca? Está em casa e um crocodilo entrou dentro da cidade. Isso é normal. O que você faz quando um crocodilo invade uma cidade no Camboja? Você mata e come. Então, quando a gente chegou, a gente estava passeando e o cara falou assim: acabaram de matar um crocodilo, tem carne aqui para vocês provarem, vocês querem? Ele falou assim: então vamos embora. E aí tinha esse negócio aí de crocodilo. E quando a gente terminou, saiu do restaurante lá que estava com crocodilo, a gente deu de cara com a barraquinha da aranha. Ou seja, foi crocodilo no jantar e aranha de sobremesa, né? Mas enfim, eu gosto, cara. Eu gosto muito de comer essas coisas diferentes. Tem várias outras coisas aí que eu já provei por aí. Mas enfim, que é melhor parar agora e começar a falar de coisa séria. Porque o Fragalho está me olhando meio torto ali. Enfim, eu estou falando isso pelo seguinte. Essas duas passagens que eu li, tanto a passagem de João, que fala das bodas de Caná, quanto a passagem do deserto, que fala sobre a tentação de Jesus, essas duas, elas me chamam a atenção porque elas falam sobre coisas de comer e de beber. Cara, em nenhuma dessas minhas aventuras gastronômicas eu vi um pão feito de pedra. Em lugar nenhum. Em nenhum lugar que eu visitei, que eu cheguei, alguém virou e falou assim: tem um pão aqui que é especial, que é da casa, a gente faz ele com uma pedra típica, não sei o quê. Isso não existe, em lugar nenhum isso tem. Assim como em lugar nenhum também, eu já cheguei e já me apresentaram: olha, esse vinho é qualidade certa. Aí qual é a uva? Não tem uva. Isso é que é legal. A gente bota a água fermenta e vira vinho. Nunca vi isso também. Então você imagina que, assim, eu gostando de cozinhar, ou gostando de experimentar coisas diferentes, isso me chama a atenção, né? Como assim um pão feito de pedra? Ou como assim um vinho feito puramente de água? São duas coisas que de cara me chamam a atenção. Agora, o que mais me chama a atenção é o seguinte: o início do ministério de Jesus ele chega ali para ser batizado por João Batista, ele é batizado por João Batista, e logo depois dele sair das águas do batismo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele passa 40 dias, 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Ele volta. Na sua volta, ele encontra alguns de seus discípulos, seus primeiros discípulos. Ele convida esses primeiros discípulos a participarem dessa missão que agora ele veio cumprir no seu ministério. E dali ele vai direto para a cidade onde está acontecendo esse casamento. E ele chega nas bodas de Caná, essa história que a gente conhece. Então, o começo,
literalmente, as primeiras coisas que acontecem no ministério de Jesus estão entre Mateus capítulo 4 e João capítulo 2. E o que mais me surpreende é o seguinte: a gente fala de uma história que apresenta o pão, a outra história apresenta o vinho. O pão e o vinho são elementos da ceia. O Fragale falou muito bem sobre isso no domingo. Foi uma pregação bem extensa a respeito da ceia e a ceia judaica e tudo mais. E a gente falou sobre o pão e a gente falou sobre o vinho. Agora, olha que interessante, porque os dois primeiros momentos, os dois primeiros eventos no ministério de Jesus, Jesus aparece sendo tentado a transformar pedra em pão e transformando água em vinho. É interessante que Jesus começa o seu ministério com pão e vinho, e ele termina o seu ministério com os discípulos fazendo a ceia com pão e vinho. E dali ele sai para ser crucificado. Simbólico, hein? Emblemático, né? Coincidência? Acho que não. Agora, quão legal seria se Jesus começasse transformando pedra em pão, começasse transformando água em vinho e terminasse transformando o pão nele mesmo e o vinho no sangue dele. Ia ser muito emblemático, ia ser poderoso, dava uma pregação muito boa. Só que Jesus fala assim: eu não vou transformar pedra em pão, mas eu vou transformar a água em vinho. E aí eu fiquei me perguntando por quê. Por que que Jesus não transforma a pedra em pão? Ele se nega a transformar a pedra em pão, mas ele transforma a água em vinho. Tem em mente tudo isso que eu falei. É o começo do ministério de Jesus, a gente está falando sobre os dois elementos da ceia, e de repente Jesus fala: não, o pão não vou transformar a pedra em pão não, mas a água em vinho eu vou transformar. Por que um pode e outro não pode? Bom, da história de Mateus, a primeira conclusão que a gente pode chegar é até fácil de deduzir, porque o diabo mandou, e o diabo não manda nada. Ponto, simples e direto. O diabo, ele não manda nada. Então o diabo mandou para Jesus e Jesus falou assim: olha, desculpa, mas você não tem autoridade para mandar em mim. É exatamente o contrário. Eu venci você, eu venci a morte, eu venci, sou eu que reino, sou eu que arbitro sobre a terra. Então eu tenho autoridade sobre você. Você não me manda transformar nada em nada. Eu transformo a pedra em pão se eu quiser, eu transformo a areia em pão se eu quiser, e se eu quiser eu não preciso de nada, porque a minha palavra tem poder para criar. Então eu posso transformar o nada em pão. Então Jesus, ele não aceita ordem do diabo. E a mesma coisa serve na tua vida. Ah, Bruno, mas você não está entendendo. O inferno se levantou contra a minha vida. O inferno vai ter dois trabalhos: se levantar e de cair de volta. Porque ele não tem autoridade sobre a tua vida. Jesus tem autoridade sobre a tua vida. Jesus é a autoridade final. A palavra dele é a que vale. Então se Jesus falou que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, e o diabo vai ter que entubar isso. Esse foi o primeiro motivo pelo qual Jesus não transformou pedra em pão. Agora, para mim tem um segundo, e esse segundo é mais, eu quero gastar um pouco mais de tempo nele. E para eu gastar um pouco mais de tempo nele, eu quero te levar numa viagem no tempo até lá a história de Israel, assim que eles saíram do Egito. O povo de Israel, ele era escravo no Egito, ele estava preso lá durante mais de 400 anos. De repente, Deus, ele chama Moisés, ele capacita Moisés. Moisés, ele lidera o povo para sair do Egito. Eles vão em direção ao deserto, e um tempo no deserto eles se aproximam de uma região chamada Sinai. No Sinai, Deus chama Moisés para subir no alto do monte Sinai, e ali ele entrega os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram escritos em 2 tábuas de pedra. Presta atenção, o povo de Israel está no deserto e ele recebe os 10 mandamentos em 2 placas de pedra. A pedra, ela é um símbolo bíblico para a lei. Os 10 mandamentos, eles são o cerne da lei. Mas a pedra, ela tem esse símbolo, ela serve como esse símbolo durante a Bíblia, fazendo referência à lei. Por esse motivo que eu te falei, por essa história que eu te contei aqui. E muitos anos depois aparece Jesus no deserto, e o diabo tentando ele transformar a pedra em pão. Percebe que é o deserto, e o deserto é a pedra, e a pedra. Esses 2 elementos, eles se repetem. E Jesus, ele fala assim: olha, não, eu não vou transformar a pedra, que é o símbolo da lei, no meu sustento.
Porque ele não veio reviver uma antiga aliança, ele não veio transformar uma antiga aliança, ele veio terminar a antiga aliança e inaugurar uma nova aliança. Então ele veio falar assim: eu não vim transformar isso no seu sustento, antes eu vim te dar um novo sustento, eu vim te dar um novo sustento de graça e de favor imerecido, que é a nova aliança. E você vê que isso é posto em prática nas bodas de Caná. E você quer ver como isso é posto em prática na boda de Caná? Jesus chega, Maria fala assim: olha, acabou o vinho, ajuda eles aí. Jesus fala assim: ok, cadê os menininhos aí que vão me ajudar? Ah, tá aqui. Vai lá, pega os 6 potes de pedra que servem para cerimônias de purificação e vai encher de água. A gente precisa entender o seguinte, tem várias coisas que a gente precisa entender aqui, mas enfim, 3 pontos rápidos. O primeiro, 6 potes de pedra. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia da criação. Potes de pedra, está aí a pedra de novo, símbolo da lei. E que eram usados para as cerimônias de purificação. Gente, o judeu ele leva muito a sério, e naquela época ele levava muito a sério o lance de você se purificar, de você lavar a mão antes de fazer uma refeição, ou numa festa como essa, num casamento, em que toda hora tinha comida, eram festas muito longas, então você tinha comida, toda hora o pessoal estava participando daquela festa. Então, lavar as mãos, a purificação, e não era só as mãos, eles lavavam às vezes até o cotovelo, era uma coisa que fazia parte da cultura do judeu. Isso não era um detalhe, não, isso estava quase que no centro da cultura do judeu. Tanto é que se você olhar, e aí dever de casa para você, se você olhar lá em Mateus capítulo 7, você vai ver que alguns fariseus, eles brigam com Jesus pelo fato dos discípulos estarem comendo sem lavar as mãos. Isso era muito importante, isso era muito significativo para eles. O que significa que se não houvesse essa cerimônia de purificação, os participantes da festa não poderiam participar mais da festa. A gente não pode mais lavar a mão, a gente não está mais numa posição de comer, então encerra a festa, porque senão vai todo mundo morrer de fome. Então, essas pedras, esses potes não estavam ali ao acaso. Não é como se Jesus falasse assim: me vê 6 potes que estão sobrando aí. Tem não no fundo da cozinha lá, perdido naqueles armários lá de potinho. Não tem não uns potes de sorvete que sobrou, alguma coisa assim, traz para mim. Não. Jesus olhou e ele viu os 6 potes mais importantes da festa. Os 6 potes que não poderiam sair dali. Porque se saem aqueles potes, não tem mais cerimônia de purificação, temos um problema. Mas ele fala assim: pega aqueles 6 potes. Agora pega aqueles 6 potes e leva e enche ele de água. Entende o seguinte, até aqui não tem nada de extraordinário. Um judeu podia pensar: ok, Jesus ele está mandando a gente encher com água nova, com água limpa, para continuarem a cerimônia de purificação e continuar a festa. Como ele vai arrumar vinho, eu não sei, isso é problema dele, mas pelo menos a água para a cerimônia de purificação está garantida. Então, até aqui, ok, vou ali, vou pegar o vaso e vou levar e vou encher de água. Problema nenhum. Só que eles voltam. Eles falam assim: Jesus, tá aqui, 6 potes cheios d'água. Jesus fala: legal, obrigado. Então, enche um copo e leva lá para o mestre de cerimônia. Jesus, você não entendeu. Essa água não é para beber. Essa água é para a gente lavar a mão. Não, pega e leva lá. Jesus, vou tentar te explicar de novo. Acho que você não está entendendo bem. Essa água não é para beber. Eu falei assim: amigo, enche o copo e leva no mestre de cerimônia. Quando ele leva no mestre de cerimônia, o mestre de cerimônia prova e fala assim: que vinho excelente. Esse é o melhor vinho. Geralmente os noivos usam o melhor vinho no começo e depois eles usam. Mas não, vocês trouxeram o melhor vinho para o final. E é o primeiro milagre de Jesus. Interessante que o único versículo que eu deixei de fora desse trecho de João 2, que é o versículo 11, fala que depois disso os discípulos creram em Jesus. Engraçado, né? Porque parece que eles não criam antes. Reflexão sua. Só que no momento em que Jesus transforma a água que estava, o que significa que não tem mais pote para fazer a cerimônia da purificação. Não tem mais. Um judeu ia querer, está chegando a nova rodada aí, chegou. Aí, o cara do buffet trouxe um cordeiro, delícia, vamos lá pegar, vamos lá lavar a mão para a cerimônia da purificação. E cadê o pote? Não tem mais pote. Não tem mais os potes da purificação externa. Jesus pegou e transformou aquela água
em vinho. O que Jesus estava falando é o seguinte, olha, acabou o tempo em que a purificação era de fora para dentro. A partir de hoje eu estou dando para vocês o vinho, que é o meu sangue, que vai purificar vocês de dentro para fora, vai levar vocês a uma posição de justo, de aceitável perante o Senhor, e vocês têm livre acesso para entrar na minha festa e para se alegrar comigo e para participar comigo nas minhas alegrias, no que eu tenho para te dar por toda a eternidade. Então no deserto ele fala, eu não vou transformar a lei no seu sustento. E depois ele chega na boda de Caná e ele fala assim, para te provar isso, eu estou te mostrando que no meu reino você pode vir e participar da festa comigo sem ficar se preocupando com autojustificação, com buscar a perfeição a todo custo na sua própria força. Entende o seguinte, o vinho, ele trabalha de dentro para fora. Quando você me recebe, quando você recebe o meu sangue sobre a tua vida, eu vou começar a trabalhar em você de dentro para fora. Se a gente olha alguns versículos chaves, e, por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 4 fala, porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que crê. Paulo ele escreve isso muito tempo depois de Jesus ter dito, não, olha, assim, tinha aquela lei? Tinha. Então, o fim da lei sou eu. O fim da lei é Cristo. Você não vai mais se alimentar da lei, porque chegou o seu novo sustento, e esse sustento sou eu. 2 Coríntios 3, ele traz um pouco essa diferença entre os dois ministérios. Ele fala, olha, o ministério que trouxe a morte, que foi gravado com letras em pedra. Coincidência. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora ele pergunta, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória do que permanece. Aquele que permanece, o que significa, se um permanece, o outro termina. O que parece contrastante, o que parece que não faz sentido, Jesus escolher não transformar a pedra em pão, mas escolher transformar a água em vinho, na verdade eles convergem para um único ponto que diz, a lei acabou em Cristo, a partir desse momento nós vivemos uma nova aliança, e nós temos justificação nele, e nós vivemos dependendo dele, e ele é o nosso sustento. Agora que você sabe disso, vamos voltar lá no deserto, vamos voltar lá. Jesus é tentado, ele fala assim, olha, não vou transformar a pedra em pão. E ele diz, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele fala, olha, eu tô dizendo que você não vai obter o seu sustento daqui. Só que eu não estou te deixando também no limbo. Eu também não vou te dizer assim, você não vai comer daqui e parar por aí. Eu vou te dizer onde você vai buscar o seu sustento. E ele fala assim, olha, você vai buscar o seu sustento na palavra que vem da boca de Deus. Você vai começar a depender, você vai começar a confiar na palavra que vem da boca de Deus. Isaías 55, ele fala sobre a palavra que vem da boca de Deus. Ele diz, eu não penso como vocês pensam, isso é Deus falando, eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do Eterno, essa é a versão da mensagem, tá? Assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. E o meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes irrigar a terra, cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos, as palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Isso Deus fala. Se Deus fala, não tem escolha. Uma palavra que Ele manda dos céus e que bate aqui na terra, ela tem pura obrigação que se cumprir. Senão ela não pode voltar. Ele está falando, a minha palavra não vai voltar vazia. Ela não vai voltar vazia.
Sabe aquelas promessas que você lê na Bíblia e que às vezes é difícil de acreditar? Isso aqui é realmente para mim, mas eu não estou vendo, mas as coisas no natural não estão mudando. Ah, adivinha só, as palavras dele não vão voltar vazias. Ah, Bruno, mas você não está entendendo. A situação realmente está impossível. Olha, deixa eu te falar o seguinte. Não tem nada mais impossível do que a palavra de Deus voltar vazia. Essa é a natureza da palavra de Deus. E Jesus fala, olha, vocês não vão depender, vocês não vão tirar o seu sustento daquela antiga aliança que é baseado naquilo que você consegue fazer. Porque você falha. Você, às vezes a sua palavra volta vazia. Mas eu vou te dar uma nova aliança que não vai depender de você, mas vai depender de mim. Vai depender da minha palavra. E deixa eu te falar uma coisa, eu não falho. A minha palavra não falha. E aí eu quero dar um passo além. Eu quero dar um passo além. Duda, se você quiser subir com a banda. Na Vibe a gente está falando sobre o tema desse ano. Deve ter, não sei se você... O coração, ele fala sobre a realidade dessa declaração. Ela fala que essa declaração é real. Assim como o coração humano, o coração que bate dentro do nosso peito é real, a declaração de Deus, as palavras de Deus sobre nós são reais. O amor de Deus é real. E essa frase, a maior declaração, ela aponta para um ato de amor, para uma declaração de amor que foi feita. A maior declaração, ela não é minha. A maior declaração, ela não é de ninguém aqui. Desculpa te informar isso. A maior declaração, ela foi feita dos céus para a humanidade. A maior declaração foi feita de Deus para o homem. Foi uma declaração de amor. Foi uma declaração de te quero de volta. Foi uma declaração de eu vim te buscar. Foi uma declaração de você é meu, você é minha. Essa foi a maior declaração. A maior declaração é a declaração que vem de Deus. A gente ecoa essa declaração. A gente é o eco, a gente amplifica essa declaração para o mundo que não conhece essa declaração. Então a gente vive refletindo isso. Deus me ama. Eu amo todo mundo que está no meu caminho, porque eu vou ecoar essa declaração. Deus me perdoou, eu vou perdoar todo mundo que está no meu caminho, porque eu ecoo essa declaração. E talvez você não tenha percebido, mas a maior declaração, ele não começa com letra maiúscula e nem termina com ponto final. Justamente porque ele não começa em mim e não termina em mim. A maior declaração, ela passa por mim para atingir outras pessoas, que vão atingir outras pessoas, que vão atingir outras pessoas, que vão atingir outras pessoas. Então, em 2016, a gente tirou o ano para poder falar sobre essa declaração. A gente tirou o ano para poder falar sobre a maior declaração. E a maior declaração de todas, se chama Jesus. Jesus, ele fala, vocês vão viver baseado na minha palavra. João capítulo 1, versículo 1, fala porque Jesus é a palavra. E a palavra estava com Deus. Deus, ele fez essa declaração. Deus, ele liberou essa palavra que era Jesus, para descer até a terra e completar a missão que ele tinha para cumprir. Lembra de Isaías 55? A palavra de Deus, ela não volta vazia. E se Deus é a palavra, e se Deus é essa palavra que vem de Deus, ele só poderia sair da terra quando tudo tivesse cumprido, quando a missão dele tivesse cumprida. Jesus, ele só ressuscitou e voltou porque a missão que ele tinha para fazer foi cumprida. O que eu quero te dizer hoje é o seguinte: Jesus estava pendurado na cruz do meio. De um lado dele tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão. Isso está muito fresco, a gente acabou de passar pela Páscoa. Mas ainda assim é bom lembrar. De um lado ladrão, do outro um outro ladrão, no alto de um monte, para todo mundo ver. Do sumo sacerdote ao mendigo. Todos viam Jesus pregado naquela cruz. Zombaram dele, bateram nele,
colocaram uma coroa de espinhos nele, despiram todas as suas roupas, fizeram dele um espetáculo público. Mas ele foi crucificado na cruz do meio. Ele perdoou a humanidade. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pendurado na cruz do meio, ele aceitou um ladrão dentro do seu reino. Falou assim: ainda hoje você vai estar comigo no meu reino. Pendurado naquela cruz, ele se preocupou com a sua mãe que ficava para trás, sem alguém para sustentá-la. Jesus é essa declaração. Jesus é essa declaração. E no alto do monte, para todo mundo ver, estava a declaração de Deus. Para que todo mundo ficasse sabendo qual era a declaração de Deus. Deus colocou ele no alto do monte, para que todo mundo visse. Todo mundo, não havia ninguém que passasse por ali que não pudesse ver a declaração de Deus, para que não pudesse ser atingido pela declaração de Deus. Só que Isaías fala que a declaração ela não ia voltar antes de completar tudo que ela tivesse completado. Foi então quando Jesus, pregado na cruz do meio, ele puxa todas as energias que ele tem dentro de si, e ele, em uma palavra, ele declara: está consumado. Está consumado. Está consumado. E eu vou continuar repetindo até que isso te dê ânimo suficiente para levantar e agradecer, porque está consumado, está consumado, está consumado. A obra que Jesus veio fazer foi completa. Não teve nada que ele deixou para trás. Ele não se esqueceu de nada. Ele não se esqueceu de ninguém. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do seu problema. Na cruz do meio, ele gritou: está consumado. Como a palavra que não volta vazia, eu não voltarei ao Pai sem que tenha completado a obra que eu vim fazer na cruz. Os seus pecados estão perdoados, a morte está derrotada, o câncer está derrotado. Você tem cura em mim, você tem aceitação em mim, a sua vida financeira é protegida em mim, a sua família é protegida em mim. Eu não me esqueci de você, eu não me esqueci do que você está pedindo. Está consumado há 2000 anos atrás. Está consumado o que você precisa. Está consumado o que você busca. Está consumado. A declaração do teu Pai é que está consumado. Recebe, porque está consumado. Aleluia. Eu canto. O que quero é conhecer e estar contigo, ó Deus. Eu canto. Tudo que em mim existe, eu te adorarei, Senhor. Eu canto. O que quero é conhecer-te e estar contigo, ó Deus. Eu canto. Com tudo que em mim existe, eu te adorarei, Senhor. Pois o que será, não importa o que eu tenho. Jesus, se não és meu tu, eu preciso.